Essa aspa do Guardiola é muito forte. Então, era o ponto que eu ia tocar agora, né? Porque assim, se é aqui no Brasil, se um técnico de um grande clube fala, eu não sou bom o suficiente, e aí? É que assim, o Guardiola tem umas entrevistas, você fica ali na limiar de se ele está ironizando ou se ele está sendo sincero em excesso, né? A gente fica na dúvida. Até a última frase ali, eu acho que ele tá entre o ironizando e tipo assim, eu não sou bom mesmo, não sei o quê. Quando ele fala, eu não estou bem, essa é a verdade, somado a ele se arranhando, aquelas paradas, a postura dele à beira do campo, aí eu já interpreto essa aspa de outra forma. Se ela acaba ali no eu não sou bom o suficiente, dá a impressão que é alguém de saco cheio falando, meu irmão, passa amanhã, é isso aí, eu tô mal e acabou-se. Quando ele mete aquele eu não estou bem, essa é a verdade, eu acho que vai além do campo e bola. Né? Sim. Parece algo além. Mas é porque ele não tá acostumado a perder, né? Ele mesmo fala que é fácil ser uma pessoa tranquila quando você tá ganhando. Ele não tá acostumado a perder, é o pior momento da carreira dele como técnico. Então acho que isso é algo novo que talvez ele não tá sabendo lidar, mas o Manchester City tem inúmeros problemas. Assim como o United. O elenco do United é um elenco bem, na minha opinião, bem empobrecido, principalmente se olhar pro ataque. No ataque não tem lá muitas soluções. O Rashford, que chegou a fazer uma ótima temporada recentemente, ontem, não sei até se o Fred tem essa informação, não foi relacionado, a gente não sabe por quê. Se especulou Segundo a transmissão da ESPN, foi decisão do treinador, ele e o Garnacho, né? Garnacho e Rashford. Para vocês terem uma noção, o Manchester United não entrava em campo sem pelo menos um dos dois há 1 ano e meio. E eles vinham sendo importantes, ora um, ora outro, para os momentos de algum brilho do ataque do Manchester United. E os dois ficaram fora da relação. E o Amorim justificou com uma questão de comportamento e de treino. Ele falou, cara, eu tenho que prestar atenção em todos os detalhes, a maneira como eles conversam entre si, como eles treinam, como eles se vestem, como eles interagem, como eles jogam. E olhando para tudo isso, eu achei que para esse jogo, esses dois jogadores não mereciam fazer parte do elenco. Próximo jogo, nova vida, nova história, novos treinos até lá, e vamos ver se eles conseguem merecer. Então, assim, é um recado muito forte, tá? Muito forte. E que se não tem essa virada no final, ia estourar no próprio Amorim. Mas essa virada no final sustenta esse argumento dele de já chegar com o pé na porta, mandando um recado. Incrível, né? Bizarro, futebol é incrível, assim. Fred, essa frase que tá aqui na tela, não sei se você tá com retorno de vídeo, mas tá aqui a arte da frase. Essa frase ele falou em inglês? Ele falou em inglês. Em inglês? Então, pode ter alguma coisa ali da questão da tradução, porque o verbo to be, né, pode ser ou estar e tudo, porque acho que numa questão, acho que ali eu não sou bom o suficiente, eu acho que tem mais a pegada do eu não estou bom o suficiente do que sou bom o suficiente. Eu acho que tem mais essa pegada. E ali acho que ele, quando ele diz a última, eu não estou bem, essa é a verdade, acho que ali é uma coisa que é um fato, né? Do mesmo jeito que o Walker tá mal, do mesmo jeito que o Gundogan tá se arrastando em campo, do jeito que o Foden tá jogando muito menos do que na temporada passada, o Guardiola pode estar mal também. E todos nós podemos estar mal. A gente pode chegar um dia aqui que eu falei uma porrada de merda aqui no programa e ok, eu não sou aquilo, mas naquele dia eu tava... Ainda mais se você nunca passou por isso, o peso é maior. Pode ser também, mas acho que tem mais a pegada ali, porque a gente, na nossa tradução, a gente bota o não sou é uma coisa definitiva, né? Então, assim, né? Eu não sou bom. Não, acho que é mais uma pegada. Eu não estou, porque de fato ele não está achando soluções. Ele não está encontrando, ele está até tentando, mas não está encontrando. Não sei se tem aí um quê de psicológico por não ter o Rodri, que era um cara importante na questão do controle. Eu não sei se a galera já está de saco cheio, porque o De Bruyne teve para sair, ficou lá... ficou meio balançado com o dinheiro lá da Arábia Saudita, aí o Ederson ia sair, aí não saiu, não sei se a galera também já tá um fim de feira, pode ser um montão de coisa. Né? No primeiro ano do Guardiola, que foi o ano que ele terminou em terceiro, que é a pior colocação dele de um campeonato de pontos corridos, a sensação era, cara, esse elenco do City já deu o que tinha que dar. Era o elenco que tinha dado na mão do Mantini e na mão do Pellegrini. Então pode ser que a gente tenha chegado num momento que esse núcleo aí bateu no teto. Teve um momento no Barcelona que ele fez essa leitura. Exatamente, veio e saiu. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. O que me estranha, ontem eu até falava com uma pessoa muito próxima a um jogador que foi muito cortejado pelo City na última janela. Eu não posso dizer o jogador ainda, mas vou dizer em breve.
Vai voltar, não? Vai voltar? Voltar a ser cortejado? O Brasil. Não. Então o que acontece? Aí eu e essa pessoa chegamos à conclusão de que sabe o que não encaixa em nada disso? O Guardiola renovar por 2 anos. Uhum. Cara, o Guardiola renovar por 2 anos não encaixa com nada disso. Sim. Por quê? O Beguerestai foi embora, que era o braço direito dele lá. Vai ao fim da temporada. Já anunciou, né? Já anunciou que vai embora. O De Bruyne deve sair, o Ederson deve sair, ou pelo menos vai ter que trabalhar para fazer. Então, assim, passa uma sensação de que o que era para ser já aconteceu. E quando ele renova por 2 anos, me espantou demais. Eu jurava que ele não ficaria. Eu também. Eu achei que essa era a última. Mas o tempo acho que mais assusta do que em si a renovação. Sim. Né? Pode ser. Eu tenho 2 interpretações possíveis. Não sei se eu estou viajando, Fred. Não sei se eu estou viajando. Não. De maneira alguma. Eu tenho duas suspeitas para essa renovação. Primeira, no futebol de clubes é muito difícil o Guardiola achar outro que não o Manchester City que lhe dê estabilidade e dinheiro. Né? Assim, ele não deseja trabalhar em outro clube inglês. Então você já corta uma grande parte de uma galera que poderia oferecer isso para ele. Olhando para o futebol italiano, zero chance. Né? Não existe grana suficiente. Ele já disse que não será nunca mais treinador do Barcelona. Não pode treinar o Real Madrid. Exato. Já cortou 2. Isso. E ele ir para o Paris Saint-Germain não faria muito sentido. Então, quando você olha para as opções possíveis, não há, né, no futebol de clubes hoje. Talvez o futebol de seleção está pegando muito cedo. Não seria o momento agora. Acho que a janela seria pós-Copa do Mundo. Surgindo por aqui também, vai que, né? Seria interessante, né? Uma troca com o Rogério Ceni. O texto dá estabilidade, velho. Pois é. Talvez atraia outro europeu, né? Inclusive, estão dizendo aí. Sei. Mas outro ponto é entregar o Manchester City reenergizado. Em vez de apontando para baixo, apontando para cima. Então, em vez de entregar mais ou menos o que o Ferguson entregou no Manchester United, que já era uma galera com a barriga cheia e no ponto final da carreira... A laranja espremida, né? A laranja espremida, tentar reconstruir o que precisa ser feito agora, né? Bernardo Silva, Walker, o próprio Ederson. De Bruyne. São jogadores que já estão, né, no fim. O De Bruyne, né? Pode ser também. Então, eu acho que vai por esses 2 pontos, tá? A falta de opção e a tentativa de entregar algo mais jovem. Ao mesmo tempo, o Guardiola deu semana passada uma entrevista a um podcast lá da Espanha, que me fugiu o nome. Dani Garcia, né? Do chefe. Exatamente. E aí ele disse que o City é o último time, o último clube da carreira dele. Talvez ele pegue uma seleção. Até nisso faria sentido, né? Se ele cumpre o contrato com o City, sai... Fica um ano sabático, o ano sabático termina no fim da Copa do Mundo. E ele poderia começar, se o desejo dele, uma seleção, tomara que seja aqui, mas ele poderia começar um novo ciclo logo depois da Copa do Mundo. Então, assim, de tudo isso, e tudo que a gente falou aqui, acontece, é a primeira vez na carreira dele, de tudo isso, a única coisa que me intriga são os 2 anos que ele assinou com o City, que me parecem meio a passeio pelo contexto da atualidade. Será que o Ricardinho gostaria do Guardiola agora na seleção? Nossa Senhora. Será que o Ricardinho gostaria? Imagina o Ricardinho, empata com a Venezuela, ele já lá me pedindo street, e pessoalmente pro Guardiola. Mas assim, não por isso, mas por todos os indícios que o Guardiola já deu, o que tá na biografia dele, as entrevistas que ele fala, e até a maneira intensa como ele consome futebol, ele sempre deu a entender que não vai ser um Ferguson, ele não vai ser um Ancelotti. Eu acho pouco provável que a gente veja o Guardiola aos 60 anos treinando qualquer coisa. Então, assim, ele sempre foi esse cara de querer, ele vai deixar uma obra, até porque a inspiração maior dele é um cara que foi ali, treinou, ganhou, criou legado e saiu fora, o Cruyff. O Cruyff tem poucos trabalhos na vida, né? Ele treinou o Barcelona, treinou o Ajax e tal, fez lá algumas coisas que tinha que fazer, criou um método, deixou um legado, criou uma legião de outros treinadores. Quando esgotou. E saiu fora. E aí, beleza, virou diretor, virou um embaixador, virou uma entidade. Virou um corneteiro também, cornetava todo mundo. Eu acho que o Guardiola vai para esse lugar. Ele pode até assumir a gestão de alguma coisa mais ideológica. Nessa entrevista ele diz que ele se vê presidente do Barcelona, mas não treinador. Isso eu imagino, mas treinando eu acho que a gente vai ter o Guardiola mais uns 5, 6 anos aí, talvez até a Copa de 30 e... Entendeu?
Ô Fred, em relação ao que foi dito aí pelo Guardiola, como repercutiu aí? Porque por várias vezes nós conversamos aqui e você falou, é o Guardiola que decide. Se ele quiser continuar, a diretoria vai entender e vai continuar com ele até quando ele quiser. Mas como é que repercute? Porque assim, beleza, o torcedor obviamente é muito grato, né, pelo que o Guardiola fez, mas daí começa derrota, você vai vendo o seu rival ali se distanciar, numa dessas já pode discutir se a Champions pode ser prioridade porque o campeonato inglês já foi, enfim, como é que repercutiu essa fala do Guardiola por aí? A repercussão é de um clube em crise, mas assim, a informação é que não existe nenhuma chance do Guardiola ser demitido pelo Manchester City. Isso não é uma possibilidade. O Guardiola é praticamente, se não for de fato, um treinador indemitível, se essa palavra existe, ou estou inventando aqui, sabe? Um cara que ele tem uma carreira e uma estrada e uma jornada que o colocam nessa posição praticamente única, né? Não sei em outro clube, em outro contexto, mas no Manchester City não tem nenhuma possibilidade. Eu acho que no Bayern ele seria demitido se ele fica mais. No Bayern eu acho que ele ia cair. Pode ser. No Manchester City não tem essa conversa, né? Não existe essa possibilidade.